Olá, pessoal! Como é que vocês estão nessa quarentena maravilhosa? Espero que estejam bem, que estejam estudando muito. Bom, estamos aqui hoje para mais uma aula de geografia e dessa vez geografia 2. O tema é bacia hidrográfica ou bacias hidrográficas, né? Vamos falar um pouquinho do Brasil e sobre as nossas águas. Mas, como todo mundo sabe, antes de começar a nossa aula, eu preciso dar alguns recadinhos para vocês. Então, fica aqui comigo, não vai embora não, que primeiro os recadinhos e depois as aulas, tá bom? Bom, esta aula é para você que está aí no segundo ano do ensino médio e ela começa essa semana, da semana 13, né, do dia segunda-feira 13 do 4 e vai até a próxima sexta, do dia 24 do 4. Preste atenção que o nosso tema são bacias hidrográficas que você vai encontrar no seu livro na página de Geografia 2, que tem como números página 163 até a página 170. Gostaria de pedir um favor muito grande para vocês. Olha só, quando chegar no finalzinho aí do nosso capítulo, por favor, façam os exercícios de contextualização, tá bom? E a gente corrige eles na nossa live. Por quê? Além dessa aula, a gente vai ter uma live também agora no dia 17, mas toda sexta-feira a gente se encontra às 10h30 da manhã, tá? Essa primeira live, claro que a gente vai tirar dúvidas das duas últimas aulas que a gente não conversou nada, mas não quer dizer que a gente não possa tocar nessa aula também. Tudo bem, então? Tudo bem. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter a nossa live nas sextas-feiras, a partir das 10h30 da manhã, tá bom? A nossa aula tem por objetivo analisar as redes hidrográficas brasileiras, identificar os principais desafios relacionados às bacias hidrográficas brasileiras e compreender o seu potencial hidrográfico. Ou seja, a gente vai falar um pouquinho sobre as bacias hidrográficas, sobre a economia de cada lugar que elas passam, né? Sobre a dinâmica territorial, só que a gente vai dar ênfase em algumas. Todas as bacias hidrográficas brasileiras são importantes, tá? Tá bom? Claro que elas são importantes. Porém, contudo, entretanto, todavia, algumas são muito mais importantes, têm um destaque muito maior para a política, para a economia, para a sociedade do que outras. E são nessas que a gente vai focar na aula de hoje, tá? Então, agora que os recadinhos já foram dados, que vocês já anotaram tudo direitinho, lembrando, é muito importante também fazer a sua anotação. Além de você ver aí, ó, o meu resumo, faça a sua anotação. Qualquer dúvida, não esqueça, estamos na live, tá? A matéria de hoje é sobre bacias hidrográficas, que corresponde ao capítulo 5 de Geografia 2 e tem por subtítulo Brasil e seu potencial hidrográfico. Agora sim vem a nossa aula. Fica aqui, fica até o final e qualquer dúvida, pausa o vídeo, volta, assiste de novo. E se continuar em dúvida, é só falar comigo lá no Instagram, tá bom? Vamos começar um pouquinho e entender o que são bacias hidrográficas. Bom, as bacias hidrográficas são uma área ou uma região de drenagem de um rio principal e seus afluentes. O que isso significa? Eu estou falando normalmente de relevos altos, relevos de altitude, do qual a água se acumula através de chuvas ou através de uma nascente e ela vai escorrendo até chegar ao oceano ou a uma baía, ou a uma lagoa, alguma coisa desse tipo, tá bom? Então eu estou falando de uma área em que a água ela vai ser drenada. Você já viu um funil, aquele triângulozinho de cabeça para baixo que a gente coloca a água dentro dele para colocar a água dentro de uma garrafa ou de qualquer outro lugar? É mais ou menos o mesmo contexto. Eu estou drenando a água dessa bacia hidrográfica para um único lugar, que é aí, então o meu rio principal, o meu oceano, um riozinho menor, beleza? Bom, além disso tudo, a gente tem também as bacias classificadas por sua grandeza, mas isso é muito fácil de entender. É só você dizer que a gente tem uma bacia grande e uma bacia pequena, ou bacias maiores e bacias menores. As bacias maiores são aquelas do qual a gente tem um rio principal.
Os afluentes desse rio principal, a gente vai chamar de bacias menores. Esses afluentes são aqueles que levam água, que despejam água em pequena quantidade nesse rio maior. E de pouquinho em pouquinho, a galinha enche o papo, não é isso? Então, significa que toda essa água de pouquinho em pouquinho de cada afluente vai chegar nesse rio principal, nesse rio maior, em grande quantidade, o que forma um enorme rio, um rio que pode chegar a uma extensão territorial muito grande, ou então a uma quantidade de água também muito significativa, e qualquer coisa desse tipo. E é claro que para falar de bacias hidrográficas, para falar de água, a gente precisa falar do ciclo hidrológico. Olha só, o ciclo hidrológico ele serve para renovar a água no nosso planeta, ou seja, é como se houvesse uma reciclagem, uma filtragem da água no nosso planeta. Preste atenção nessa imagem que eu coloquei para você. Olha só, você tem aí a imagem número 1, que são os rios de forma superficial, ou então esse rio aí interno, né? Esse rio infiltrado aí que a gente vai chamar, por exemplo, de lençol freático. Você tem um rio maior na representação aí, numa parte maior, onde está perto do número 2. O número 2, você tem umas setinhas apontando para a nuvem. Isso significa o seguinte, que esses rios, essa água, ela vai esquentar e ela vai evaporar. Então, ela vai para a atmosfera. Ela vai evaporar e em grande quantidade ficar na atmosfera. Lá em cima no número 3 você está vendo a nuvem. Por quê? Nuvem é água. Nuvem é água que passou pelo processo de transformação. Ela estava em estado gasoso e agora está no estado líquido, ou seja, está no processo de condensação. Significa o seguinte, que a gente tem a água do rio, do solo, do oceano evaporando, virando nuvem. Essa água vai condensar, quando tiver o excesso de água na atmosfera, vai se transformar no que a gente chama aí, ó, do número 4. Vai haver a precipitação, que é a chuva, aonde essa água vai voltar para o rio, para o solo, para o oceano, para o lençol freático, para depois evaporar, para condensar, para precipitar e fazer o ciclo totalmente novo. Beleza? Então a gente está falando aqui que a água no nosso planeta ela se renova, ou seja, todo mundo já ouviu falar que a água no planeta vai acabar, correto? Então isso significa o seguinte, a água não vai acabar. Até porque a gente tem a mesma quantidade de água no nosso planeta desde quando o mundo é mundo. O que vai acabar é água potável. Tudo por causa da grande poluição das indústrias, da população, dos comerciantes e assim sucessivamente. Tá bom? Antes da gente chegar aí nas partes, né, das bacias hidrográficas, falar de todas elas, também é importante a gente entender as partes desse rio, né? Como é que ele é formado, quais são os nomes que cada parte do rio recebe. Por isso eu coloquei essa imagenzinha aí para vocês conseguirem visualizar melhor o que eu estou falando. Percebam que na parte mais alta aí desse relevo, né, dessa imagem que eu tenho para vocês, a gente tem a nascente. Então o rio nasce lá no alto dessa montanha e ele vai percorrendo um caminho longo até chegar aqui embaixo, onde ele vai desembocar no oceano, por exemplo. Preste atenção. Existem rios que eles são rios endorreicos e exorreicos. Endorreico significa que ele vai ser despejado dentro do próprio lugar onde ele nasceu, ou seja, dentro do próprio continente, dentro do próprio país, e assim sucessivamente. Então a gente tem um rio sendo despejado numa lagoa, como a Lagoa Rodrigo de Freitas, né? E a gente tem os rios exorreicos, que são a maior parte dos rios aí do nosso mundo, que são aqueles rios que vão em direção ao Oceano Atlântico, tá? Então a gente tem aí rios endorreicos e exorreicos. Bom, vamos entender agora as partes, as outras partes, os outros nomes que esse rio recebe. Perceba que depois do nome nascente a gente tem o nome afluente. Esse rio afluente é um rio bem menorzinho na escala de quantidade de água e na formação e assim sucessivamente. É um rio mais novo, por exemplo. Então esse rio, esse afluente, ele vai se encontrar com a nascente do rio, com a água que saiu da nascente desse rio, e você já percebe que o volume de água na imagem já aumenta a partir do momento que a gente tem um encontro desse rio, né, com o seu afluente. Bom, também é importante lembrar o seguinte, tá? Que a gente tem aí os meandros.
os meandros, que vão ser essas curvas que o rio vai dar. Essas curvas muitas vezes acumulam grande quantidade de sedimentos, tá? Eu estou falando daquela poeirinha que a água vai trazendo. Perceba que no final a gente tem o nome de delta, mostrando aí, ó, apontando essas pequenas ilhas dentro do rio. Bom, a foz é o final desse rio, onde o rio deságua. Perfeito? Bom, olha só, entenda o seguinte, quando um rio ele deságua no oceano e ele tem aí essas ilhazinhas, tá? No encontro com o oceano ou com a baía, por exemplo, a gente vai chamar o final dessa foz de delta. Agora, se não houver ilhazinha nenhuma e você tiver uma saída única, uma saída limpa, tá? Desse rio, a gente vai chamar de estuário. Outra coisa muito importante é o percurso que você vai recorrer, né, que você vai andar nesse rio. Se você estiver indo em direção à nascente desse rio, você vai dizer que você está indo em direção ao montante. E se você está indo em direção aonde esse rio está desembocando, que é no oceano, num lago ou em outro rio, você está indo em direção a jusante. Então, jusante é mais ou menos o caminho que o rio está percorrendo até ele chegar ao seu destino. Agora, por que é importante falar, né, sobre bacias hidrográficas no Brasil? Bom, primeira coisa porque a gente está falando do nosso território, é muito importante conhecer ele, tá? Segundo, que o Brasil é o país que mais tem água no mundo. Você já deve ter ouvido falar que o Brasil, né, o povo brasileiro é o povo mais limpo do mundo. Isso se deve às práticas dos índios, né, que a gente trouxe para o resto da nossa vida, de tomar banho, de mergulhar no rio várias vezes ao dia. Isso por quê? Por causa das grandes quantidades de rios que a gente tem no nosso território. Então, o Brasil tem uma vantagem, sim, em relação aos outros países do mundo, que é a grande quantidade de água. Outra coisa muito interessante é que há no planeta uma má distribuição de água, né? A gente tem a maior parte do nosso planeta é de água salgada. É só 2,5, né, do total de 100% da nossa água no planeta é água doce. E mesmo assim, a maior parte dessa água doce está na forma de geleiras, lá no Polo Norte ou no Polo Sul. Estima-se que água potável na forma de rios, lagos, né, ou lençol subterrâneo, aí, água subterrânea, que dá para a população do planeta inteiro consumir, né, utilizar, significa menos de 1% de todo esse total. Tá? Então, assim, é pouquíssima quantidade de água doce, água potável no nosso planeta para o uso humano. Além disso tudo, então a gente tem uma má distribuição, que você tem, por exemplo, países como o Brasil, que tem grande quantidade de água, e em outras partes do mundo você tem países como a França, por exemplo, a Espanha, que são países de primeiro mundo, mas que 80% de toda a sua água vem do subterrâneo. Por quê? Porque não tem rios suficientes para abastecer a população. Então a gente tem aí, né, essas características de má distribuição de água pelo mundo. Então isso não significa, tá, que no Brasil a gente vai ter uma distribuição igual, já que a gente tem grande quantidade de água. Por isso coloquei esse mapinha aí para você conseguir visualizar onde tem mais água no território nacional. Percebam que a maior parte de água no Brasil está na região norte, onde a gente tem o rio Amazonas, que a gente já vai falar sobre ele, tá? O segundo lugar com maior proporção de água aí a gente tem então a região centro-oeste, da onde saem, por exemplo, os rios Tocantins, Araguaia e também São Francisco. Outra coisa importante é que aí a gente consegue observar que a terceira maior quantidade de água está no sul, depois vem o sudeste, por último lá em cima, olha só, 2,7% da água do Brasil está na região Nordeste. Uma das justificativas aí daí do Nordeste ter aquele clima semiárido, né? Aquele clima que é quase um deserto. Outra coisa importante para vocês anotarem é que os rios brasileiros, eles são rios pluviais e fluviais, ou melhor, quase todos os rios no Brasil são rios que recebem água principalmente da chuva ou dos seus afluentes, que aí os rios fluviais, com exceção do rio Amazonas, já que ele é um rio também nival. Ele é um rio proveniente do derretimento, né, ali da Cordilheira dos Andes, no Peru.
Muito interessante também são os rios brasileiros, né? Tem a sua formação, a sua dispersão, principalmente em zonas de planalto, como o Planalto da Guiana, a Cordilheira dos Andes e o Planalto brasileiro, tá bom? Detalhe, se não entendeu, para o vídeo, volta, ouve tudo de novo. E se mesmo assim não entender, te aguardo lá na nossa live de sexta-feira. Então, a gente tem agora um mapa que mostra aí todas, né, as bacias hidrográficas do território nacional. A gente tem a bacia do Rio Amazonas, a bacia do Paraguai, a bacia do Paraná, a bacia do Tocantins-Araguaia, a bacia daí do São Francisco, do Parnaíba e de várias outras. Vamos destroçar as principais bacias quando a gente fala do Brasil. Essas principais bacias vão ser a bacia do Rio Amazonas, a bacia do Tocantins-Araguaia, do São Francisco, a bacia do Paraná, que junto com a bacia do Paraguai e Uruguai vai formar a bacia Platina ou a bacia da Prata, tá bom? Essas são as mais importantes econômica, política e socialmente falando. Por isso a gente vai focar um pouquinho mais nessas bacias hidrográficas. Meu Deus, olha só isso, já ia esquecendo. Tem um recado muito importante, olha só. Dorme não! Já que é para falar de bacias hidrográficas do Brasil, a gente vai precisar começar pela bacia do Rio Amazonas ou pela bacia amazônica. Por quê? Porque essa é a maior bacia hidrográfica do planeta em volume e extensão de água. Ou seja, acreditava-se que o Rio Nilo, né, era o maior rio em volume de água do planeta e que o Rio Amazonas era o maior em extensão territorial. Só que os cientistas já descobriram que o Rio Amazonas é aquele que tem a maior extensão territorial, além do maior volume de água do mundo. Então, isso significa que em território nacional passa um dos maiores rios do mundo, ou melhor, o maior rio do mundo. Prestem atenção no seguinte, o Rio Amazonas, a bacia, né, amazônica, é a maior bacia hidrográfica do mundo, já que o Rio Amazonas nasce lá na Cordilheira dos Andes, no Peru. E aí vem escoando por todo o território peruano, chega ao Brasil, se junta com o Solimões e o Rio Negro, aonde vai formar aí o Rio Amazonas, só que ele também recebe água de outros afluentes, afluentes que estão na Bolívia, na Colômbia, no Equador, na Venezuela, na Guiana e também no Suriname. Isso significa que o Brasil tem sim o maior rio, extensão territorial e volume de água do mundo, mas, melhor dizendo, a maior parte dessa bacia hidrográfica está no Brasil. Porém, contudo, entretanto, todavia, ela também faz parte de outros países da América do Sul. Outra grande importância de se falar da bacia amazônica é que essa bacia, né, apesar dela ser uma bacia na sua maior parte, uma bacia plana, o que não dá para gerar água, então não dá para gerar energia elétrica, significa então que ela é uma bacia importante para a navegação. Quem nunca viu aqueles barquinhos que levam as pessoas de um lado para o outro, principalmente quando a gente fala na região norte, no Acre, no Amazonas, né, ali em parte do Pará, aí onde a gente tem o boto, né, justamente por causa dessa circulação da população, porque ela usa o barco, já que é a forma mais fácil de chegar aos lugares, já que a gente tem o rio ali espalhado por toda aquela região. Outra coisa importante é que é dentro dessa bacia hidrográfica que a gente tem a usina de Belo Monte. A usina de Belo Monte que foi considerada uma usina de fio d'água. Demorou milhares de anos para ser formada. Milhares não. Demorou alguns anos para ser formada. Teve vários conflitos entre governos e ambientalistas e assim sucessivamente. Por quê? Porque essa bacia, né, ela é uma bacia que está dentro de uma área de preservação ambiental, dentro de uma área de uma grande biodiversidade, seja na fauna, flora, ou seja na população que mora ali, na população ribeirinha ou então nos índios. E a criação de uma usina significa o quê? Inundar toda aquela região ali ao redor.
o que foi feito. Então, os ribeirinhos, os índios, os animais acabam perdendo o seu território, a vegetação acaba morrendo porque ela vai se afogar e assim sucessivamente. Então, você tem o primeiro embargo, que é a construção dessa usina hidrelétrica. O segundo, que ela é uma usina de fio d'água, ou seja, ela foi construída dentro do Rio Amazonas, que é um rio perene, tá? Só que ela está dentro de um dos afluentes do rio, que é um rio em que, quando a gente chega no período de seca, que é o período de inverno, ele diminui consideravelmente a sua quantidade de água. Ou seja, você não consegue gerar energia elétrica, você gasta mais dinheiro para gerar energia elétrica do que realmente se ganha vendendo essa energia gerada. Por quê? Porque o rio praticamente seca dentro desse período. Ah, ia me esquecendo, é bom você anotar aí também, tá? O rio que tem essa usina, a usina do Belo Monte, é o rio Xingu, que é um dos afluentes então aí do rio Amazonas. Então vamos que vamos. Olha só, agora a gente vai falar sobre a bacia do Tocantins-Araguaia, que para o Brasil ela tem uma grande expressão política e econômica, já que quando a gente fala de rio exclusivamente brasileiro, essa vai ser a nossa maior bacia hidrográfica. Preste atenção no que eu estou falando. A bacia do Rio Amazonas é a maior bacia hidrográfica do mundo, só que ela não pertence exclusivamente ao Brasil, já que ela tem aí, vem água de afluentes de rios de outros países da América do Sul, beleza? Agora, um rio que nasce e morre, ou uma bacia que nasce e morre dentro do território brasileiro, é aí a bacia do Tocantins-Araguaia e a bacia do Rio São Francisco. Então, isso significa que essa bacia, que é a bacia do Tocantins-Araguaia, é a maior bacia hidrográfica exclusivamente brasileira. Beleza? Bom, dentro dessa bacia hidrográfica existe a Ilha do Bananal. A Ilha do Bananal, que é uma das maiores, ou melhor, é a maior ilha fluvial do planeta e é também uma reserva ambiental e indígena, tá? É uma área de proteção integral. Você não pode entrar, já que você vai interferir na vida animal e na vida das pessoas que moram nessa região. Dentro dessa bacia do Tocantins-Araguaia, a gente também tem a usina do Tucuruí, que é uma usina de grande importância para a geração de energia, tanto para a região norte quanto para a região nordeste. Olha só, no Brasil, o lugar que mais produz energia elétrica é a usina de Itaipu. Só que o segundo lugar com a maior produção de energia elétrica do Brasil está aí na usina do Tucuruí, já que ela encontra grandes quedas d'água para ter grande força e volume de água na produção e geração dessa energia. Essa bacia, ela passa dentro do bioma do Cerrado, que está ali dentro da região centro-oeste, onde ela nasce, e passa por dentro também da floresta amazônica, ali no estado do Pará e no estado ali do Tocantins, e vai até o Oceano Atlântico, tá bom? Bom, a bacia do Rio São Francisco, a bacia do São Francisco, ela é muito importante justamente por causa do Rio São Francisco, que fornece água para grande parte do sertão brasileiro. Essa é uma das importâncias, tá? Social, falando aí da bacia do Rio São Francisco. Por quê? Porque dentro da bacia ali, dentro da região Nordeste, a gente tem vários rios que são intermitentes, ou seja, são rios temporários. Isso significa o seguinte: chegou o período de chuva, que é janeiro, fevereiro, março, quando a gente está no nosso verão, você tem um rio ali. Quando passa desse período de verão que diminui as chuvas, o rio seca. Então a gente vai dizer que são rios temporários ou intermitentes. Beleza? Bom, o rio Amazonas ele vai nascer lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, vai passar pela Bahia, Pernambuco e Sergipe e também Alagoas até chegar ao oceano. Por isso, essa é a segunda maior bacia exclusivamente brasileira, tá? Essa bacia ela é muito importante também para a geração de energia elétrica e para a circulação de pessoas. Na verdade, é mais para geração de energia elétrica do que para a circulação de pessoas, já que a gente está falando de uma região que tem grandes quedas d'água, o que possibilita aí, então, o uso dessa água, o uso desses recursos para geração de energia elétrica.
Então, vamos falar um pouquinho da tentativa de transposição do Rio São Francisco, né? Foi uma tentativa para tentar amenizar os problemas da seca ali na região do sertão nordestino, mas não é nada mais, nada menos do que aí um amparo político, tá? Ou até mais político mesmo e econômico do que um projeto social para realmente terminar com a seca nessa região. O projeto é um projeto muito antigo que já está previsto desde 1995. Só que só em 2005 ele entrou em vigor, ou seja, só em 2005 que começou a construção aí, então, do desvio de parte da água do Rio São Francisco. Só que a gente está falando de Brasil, certo? Então isso significa o seguinte: significa que as obras pararam durante muito tempo. E hoje as obras já voltaram e já terminaram, e já voltaram e já pararam várias vezes. Isso significa o seguinte: quando essa transposição do Rio São Francisco chegar ao final, normalmente, ou quase que certamente, vai ter que voltar lá para o começo e fazer tudo de novo, porque já não deu mais certo, porque já passou muito tempo, a erosão, aí o intemperismo já correu toda aquela região ali. Tá bom? Essa transposição ela seria muito importante, principalmente, né, para a irrigação e para a pesca daquela população que sofre com a seca na região do sertão. A bacia do Paraná é uma bacia muito importante porque ela recebe água dos afluentes que vêm ali do Rio Grande, né, do Rio Tietê e do Rio Paranapanema. E essa importância acaba se tornando até mais uma importância econômica do que qualquer outra coisa. Por quê? É através desses rios, desses afluentes, né, que você tem o escoamento da grande produção industrial na região sudeste, indo em direção à região sul, ou de forma contrária, da região sul vindo em direção à região sudeste. Então, essa é uma grande hidrovia utilizada para a circulação de pessoas, de produtos, tá? E até mesmo de serviços em território nacional. Outra grande importância da Bacia do Paraná é que é dentro dela que a gente encontra a usina de Itaipu, que era a maior usina hidrelétrica do mundo até mais ou menos 2012, quando a China constrói a usina de Três Gargantas, tá? Essa usina de Itaipu ela foi criada dentro do governo militar, com as obras faraônicas, as obras que ficariam para a história do Brasil. E realmente ficou, porque é dessa usina de Itaipu que sai a maior produção de energia elétrica aí em território nacional através de uma hidrelétrica. Só que a usina ela não é exclusivamente brasileira, ela faz parte do Brasil e também do Paraguai. Isso significa que 50% da energia vem para o Brasil, o outro 50% vai para o Paraguai. Só que o Brasil tem uma extensão territorial e uma industrialização muito maior do que o Paraguai. Então o que a gente faz? Vai até o Paraguai e compra mais 50%, não, 70%. 25% de energia produzida. Ou seja, o Brasil usufrui de 75% de toda a energia gerada pela usina de Itaipu. A bacia do Paraná, junto com a bacia do Paraguai e a bacia do Uruguai, vão formar a bacia Platina, ou, trazendo para o português, a bacia do Prata. Lembra que eu falei que a gente tinha alguns destaques? Então, a gente já encerrou os nossos destaques, mas claro que a gente tem outras bacias em territórios nacionais. A gente tem a bacia do Paraguai, que nasce ali na Serra do Araporé, né, em Mato Grosso, é uma bacia tipicamente de planície, ou seja, uma bacia que não serve para fazer energia elétrica e sim para navegação. A gente tem a bacia do Uruguai, que aí tem uma das suas principais vazantes, né, entre as vazantes e as cheias, ou seja, entre os períodos em que você tem muita água e pouca água, passam aí então 2 vezes ao ano em que você consegue navegar e não consegue navegar dentro dessa região. Por isso é muito ruim você ter qualquer apoio financeiro quando a gente fala dessa bacia. A gente tem a bacia do Norte e Nordeste, que é a principal bacia aí que constitui o rio Parnaíba, tá? Lá em cima na região Norte e Nordeste. É importante por causa da geração de energia elétrica através das usinas de Castelo Branco ou de Boa Esperança. A gente tem a bacia leste, que é composta por um conjunto de pequenas bacias que levam água, né, em abundância então para a região aí do estado do Sergipe, saindo
do estado de São Paulo. A gente também tem a bacia do Sudeste Sul, que é formada aí por outras pequenas bacias que vão articular a água, né, distribuição territorial pelos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. Bom, olha só, a gente está chegando ao final da nossa aula e eu quero saber se você realmente entendeu, se você está conseguindo entender nossa aula ou se está faltando alguma coisa. Já sabe, né? Se não entendeu, dá um pause, volta ao vídeo e assiste de novo. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Ah, se continuar com dúvida, me procura lá no Instagram. E antes de encerrar nossa aula, a gente precisa falar de aquíferos, já que a gente está falando do Brasil, né, que é um país aí que tem grande quantidade de água no mundo, é muito importante falar de aquífero. Os aquíferos são formações geológicas, formações em que a água ela fica estocada, digamos assim, é como se fosse uma grande cisterna, uma grande caixa d'água dentro do solo, dentro dessas rochas porosas, tá? No Brasil, a gente tem dois grandes aquíferos muito importantes para o Brasil e para o mundo inteiro. Existem outros aquíferos, professora? Sim, claro, é evidente. Porém, a gente tem dois que são mais importantes. No primeiro lugar, a gente tem aí o aquífero Guarani, que é um aquífero que todo mundo conhece há muitos anos. Esse aquífero Guarani está tanto dentro do Brasil quanto dentro do Paraguai, do Uruguai e da Argentina. Então, ele é um aquífero que não é exclusivamente nosso, tá? A gente divide ele com outros países da América do Sul. Esse era o maior aquífero do mundo até 2012. Por quê? Porque em 2012 a gente conheceu o aquífero Alter do Chão. Lá em cima, na Universidade de Paraná, cientistas descobriram que embaixo lá em cima, na Universidade do Pará, cientistas descobriram que embaixo ali do solo do Pará, da Amazonas, ali de parte do Amapá, tinha um grande aquífero, que é considerado hoje o maior aquífero do mundo. Para você ter noção, é o seguinte, olha só. Você olha na imagem, parece que o aquífero Alter do Chão é muito menor do que o Guarani, mas o aquífero Guarani é grande em extensão territorial. Se faltar água, por exemplo, no mundo inteiro, e a gente tiver que usar água do aquífero Guarani, ele tem água suficiente para abastecer o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina durante mais ou menos 3 a 4 anos, para você ver a quantidade de água que tem embaixo desse subsolo. Porém, se a gente fala do aquífero Alter do Chão, que está lá em cima, a profundidade dele é imensa. Se faltar água no mundo inteiro e a gente precisar utilizar essa água e doar essa água para o resto do mundo, a gente tem água aí suficiente para abastecer o planeta durante 250 anos. É, querido, é isso mesmo que você ouviu. 250 anos a gente consegue abastecer o planeta com água suficiente para todo mundo viver só com a água que está ali dentro do Alter do Chão. Então você está entendendo que muitas vezes quando a gente fala de Amazônia, a gente não está falando só de vegetação, a gente está falando também de uma das maiores riquezas do mundo, que é a água, já que a gente tem vários países que passam pela crise da falta de água, a crise hídrica, ela existe. Então, fica aí o passo para pensar. Ah, não esqueça, faça os exercícios aí desse capítulo e a gente se vê na nossa live, tá bom? Eu só quero saber se você conseguiu entender. Dá para fazer isso daí por mim? Dá para me dar esse feedback, por favor?